Talvez se meu pai não tivesse saído de Belém, se não tivesse ido embora, eu ficado, nada disso tinha acontecido. Se ele não tivesse perdido o dinheiro seria outra coisa. A facilidade da vida dificulta tudo isso também, né? Começa agora Quem Somos Nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, começa agora o Quem Somos Nós. Uma conversa infinita com as pessoas mais interessantes de todas as áreas do conhecimento humano. A intenção é a gente tentar aprender com a absoluta diversidade de práticas e visões e, quem sabe, conseguir formar alguma ideia sobre esse curto intervalo entre dois grandes nadas que nós costumamos chamar de vida. Você pode ouvir todas as nossas reflexões nos sites da Casa do Saber, no Território Eldorado ou ainda direto no quemsomosnós.com.br. Hoje começamos a série com pessoas de moda ou que entendem o mundo com um olhar a partir daquilo que nós vestimos. Estamos aqui com o estilista Antônio Marques dos Santos Neto ou Lino Villaventura. Boa noite, Lino. Boa noite, querido. Quem é você? E eu sei, porque eu acho que essa história de definições na vida são muito complicadas. Até assim, para você tentar definir até o seu próprio trabalho, qual é o seu posicionamento diante da vida, para mim sempre é muito difícil, porque nós mudamos sempre, eu pelo menos mudo toda hora, mas óbvio, mantendo uma certa essência do que eu sou, do que eu penso que eu sou. Mas o que eu penso, assim, de mim... Então, atualmente, quem é você? Vamos colocar no tempo, então. Eu sou um cara que, primeiro, eu tenho uma qualidade raríssima. Eu sou honesto. Eu sou honesto com as pessoas, eu tento, pelo menos, ser o máximo possível. Eu não, obviamente, a honestidade, até que ponto ela é realmente tão fácil de falar, eu sou honesto. Mas eu sou, de uma maneira geral, muito honesto. No meu trabalho, na minha vida, com as pessoas, com quem me relaciono. Eu não sou aquele... Honesto no sentido de autêntico? Autêntico, verdade. Você foi justamente no ponto certo, da autenticidade. Não quer dizer que eu não tenha deslizes. Obviamente, somos humanos, né? Eu não vou dizer, porque para mim eu tenho concepção das coisas muito diferente, de uma maneira geral. Eu acho que o que tem que ter com as pessoas, o que eu peço sempre para mim é que eu tenha generosidade, consideração e valorize as pessoas que gostam de mim. Eu acho que isso é mais ou menos o que eu penso que eu sou. A gente tem a mania de querer sempre, acho que é normal do ser humano, a gente sempre se defende quando fala de si mesmo, né? Eu posso ser um filho da mãe e estou dizendo aqui para você que eu sou super honesto, eu sou muito bacana. Eu acho que, na verdade, é muito difícil. Eu acho que não é tão fácil você falar uma coisa sobre você. Você fica na dúvida, será que esse cara está falando sério? Será que ele está falando Não importa o que eu acho. Mas eu estou falando o que é que eu penso, se eu estiver me assistindo, mas não se importa entendeu? com o que ninguém acha. Mas eu acho que eu sou uma pessoa... Eu não sou fácil de lidar, eu não sou fácil de você... Mas, ao mesmo tempo, eu sou alegre, eu sou bacana. As pessoas que convivem comigo, elas gostam de mim. Por quê? Porque você falou uma coisa muito certa. Eu sou autêntico. Mas às vezes não é bom. Os outros não gostam muito dessa autenticidade. De maneira geral, né? Eu sou muito sedutor. Porque aparentemente, eu sou muito simpático. Aparentemente é muito bom essa frase. Eu sou uma pessoa simpática. Aí tem gente que não me acha tanto. Mas eu sou simpático. Eu sou a simpatia. Você procura ser, é isso? Não, faz parte do teu naturalmente. Faz parte do natural. teu jogo. Eu sou brincalhão, eu sou alegre, mas o meu humor muda muito fácil. Mas eu fico, por exemplo, se eu entro no carro e vou pro trânsito, eu viro um bicho dentro do carro, porque qualquer coisa que passe na minha frente eu fico louco. Mas, de maneira geral, eu sou muito divertido. A minha brincadeira era sentar e imaginar. E seja lá o que fosse. Coisa. Pensava um monte de coisa. E assim, eu gostava muito de ler, desde criança. Eu lia muito mais do que eu leio hoje em dia.
E eu, por exemplo, eu devorava, muito criancinha mesmo, devorava As Mil e Uma Noites, todas aquelas histórias, Sherazade, aquela história para poder não morrer. E aquilo, eu acho que isso foi muito bom para mim, porque foi uma espécie de eu me preparar para o que estava por vir na minha vida. E eu me considero, eu falo isso sem nenhum problema de modéstia, nada disso, eu me considero uma pessoa muito criativa, na verdade. Porque eu tenho uma marca de 38 anos, minha marca tem 38 anos, e eu consigo ainda me surpreender com o que eu faço. Que isso eu acho que tem prazer. Eu tenho muito prazer no que eu faço, com todas as dificuldades que se vive nesse país, para se fazer alguma coisa, principalmente uma coisa de comércio, de indústria. Mas eu gosto, na verdade, quando eu olho um trabalho que eu faço, eu digo assim, como é que eu fiz isso? Quem foi que fez? Quem veio na minha cabeça? De onde veio isso aí? Aí, assim, a pergunta mais difícil para mim, quando eu faço qualquer trabalho, qualquer coisa, qualquer desfile, assim, em que se inspirou? Por que você fez isso? Sei lá que foi uma inspiração, é a vida. As coisas saem assim, sem nenhum pensar no que é. Porque se eu começar a pensar, é a mesma coisa se eu for me preparar para te dar uma entrevista e você começar a me passar as perguntas que vai fazer, aí eu já limitei tudo. Já se embanana todo. Não é isso, eu vou pensar para ser bacana, vou pensar na resposta mais elaborada para você, vou querer me mostrar mais intelectualizado, aí eu perco a naturalidade. Eu acho que o meu grande trunfo na minha vida é a naturalidade sempre me faz melhor. Eu sou melhor quando eu sou mais natural. Por isso que em palestra também não preparo nada. Eu chego num lugar, eu falo aquilo que vem seja o que Deus quiser. E é bacana que as pessoas gostam reagem disso. Elas conseguem perceber quando você está sendo natural e verdadeiro. Vamos voltar lá. Nós estamos ainda em Belém. Nós estamos em Belém, pois é. Sozinho no intervalo, não. Essa imagem eu quero ficar. Sozinho, todo mundo saiu, foi brincar, foi comer lanche. Os moleques foram se bater de porrada, jogar bola. Você ficava lá. Ficava. Era muito esquisito. Pensando em alguma coisa. Que eu tinha algum problema. Eu acho, outro dia eu estava pensando, será que eu era autista? Será que era? Porque tem uma espécie de autista, estava vendo até agora, que ele é mais moderado, mas assim, são meninos mais introspectivos, que ficam mais solitários. Eu não sei se era isso, ou era alguma história de timidez. A timidez é mais ou menos isso também, né? Eu gostava muito de ficar muito só, às vezes eu ficava muito escondido, eu gostava dessas coisas. Aí, depois de Belém, eu fiquei em Belém, aí de repente... Você ficou até os 17 anos, mas aí quando chegou aos 15 anos, eu comecei a fazer amizade. Do nada, pum. Aí comecei no colégio, ficar amigo, para lá, de repente eu tinha uma turma enorme. De repente eu era a pessoa assim, muito popular, saímos toda noite, e tinha uma turma muito bacana, iam todos para minha casa, e a minha mãe não gostava, porque a minha mãe era muito esquisita, mas eles iam para lá. Já você não era. Não, aí eu já estava totalmente, era cheio de amigos, era outra pessoa, mudou o cara, ficou outra coisa. Aconteceu alguma coisa? Nada. Ou não sabe? Não, comecei a acreditar, comecei a notar que eu tinha um espírito de liderança que eu desconhecia. Comecei a achar que... Aquilo que te fazia diferente, de alguma maneira, te atraía os olhos. Aí quando meu pai era assim, ele chegou e disse assim, eu vou me mudar de Belém. Eu vou montar um negócio. Ele já tinha montado uma história que ele fazia uma coisa de representação. Nessa época ele tinha perdido toda aquela história que ele tinha. E ele montou um escritório de representação de utilidade doméstica, de coisas para casa, essas coisas assim. E era aquela história que hoje em dia, uma coisa não tinha nada de online, mas era coisa de vender a domicílio. Ele tinha as pessoas ali, ele contratava os vendedores como se fossem as consultoras dessas marcas que vão nas casas, vão nas casas, mas era só que eram de utilidade doméstica. A panela de pressão que era moderna, sei lá o que, é uma coisa assim. E ele foi e montou no Maranhão e deu super certo. Daí ele resolveu ir para Fortaleza, porque ele era louco por Fortaleza, ele gostava de praia.
E ele chegou para a família, assim, de um dia para o outro, assim, ó, vamos nos mudar, não vou ficar mais em Belém. Aí, mas vocês querem para São Luís do Maranhão ou para Fortaleza? Não, vamos para Fortaleza, né? Aí ele disse, então vamos, daqui a tal dia, não sei quanto dia. Ele fechou nossa casa com tudo que tinha na casa, com tudo. Quadros, móveis, tudo. Levou pouca coisa. Vamos para Fortaleza. E ele vendeu a casa, como é que chama, de porteira fechada. Porteira, né? Fechada. Mais tudo. ou menos, fechou com tudo. Até minha bicicleta, tudo. De repente sai todo mundo da ilha de Marajó sem mais nem menos. Mas de repente sai todo mundo. Umas rupturas meio que vai loucas. Ter mais. Fomos para Fortaleza. Fortaleza, não conheci ninguém. Odiei, porque não tinha amigos. Justo agora que meus você tá ficando amigos, legal, pois né? É. Eu digo, o cara tá querendo cortar meu barato. Mas meu pai um dia resolveu e disse assim, vou fechar tudo, me aposentei, vou para o Rio de Janeiro. Seu pai é muito louco. Aí eu disse, eu não vou. Ele ficou louco, porque ele queria todo mundo no rastro, né? Se não vou, dessa vez não vou. Aí ele foi para o Rio, se mandou para o Rio com a minha mãe e a minha irmã mais nova, que as outras mais velhas estavam casadas já. E eu fiquei... Você tinha quantos anos? 25. Você já se bancava, você trabalhava, fazia alguma coisa? Nada? Não tinha nada, só estudava. 24 anos, eu tinha 23, 24 anos, uma coisa assim. E aí ele disse assim, você vai ficar? Vai viver como? Eu digo, me viro, mas você, pelo amor de Deus, mande o dinheiro de um aluguel de uma casa, tem que alugar um espaço para mim, né? E a faculdade, que era paga. Aí, tá bom. Aí ele mandava o dinheiro do aluguel, aí eu tinha que me virar. Como eu tinha feito, me faltou dinheiro para dar um presente para a Inês, que era minha namorada na época, e a minha irmã me incentivou, nós fazíamos alguma coisa, era anos 70, uma coisa meio, fazer um polete, meio riponga, assim. Mas ficou tão sofisticado e ficou bonito. E todo mundo quis. Do nada. Você falou, vou dar um presente, preciso dar um presente, não tenho grana, vou fazer um treco assim, e ficou bom. Maravilhoso. Sem referência. Até hoje. Você não pegou referência, né? Você foi fazer. Ficou lindo. Se você vê a peça, é mais ou menos o que eu ainda... Tem um fio condutor dessa primeira peça para as de hoje. Até agora. Tem uma história de textura, tem essa história toda. Todo mundo quis esse negócio. Aí começaram a querer, comecei a vender esse tal desse... O mesmo? Não era o mesmo, porque nunca saía igual. Aí bacana era isso. Aí eu inventei etiqueta, inventei embalagem, mas tudo feito artesanalmente. Aí eu comecei a fazer bolsinha e não sei o que, a minha irmã que trabalhava comigo, nós dois. E a ideia era pagar as contas. Em nenhum momento para você era, é por aí. Não, é incrível, porque eu acho que naquela época as pessoas, os meninos e tal, não era uma coisa meio... Porque hoje em dia você tem uma história de tudo muito imediatista, tudo a curto prazo, eu tenho que me dar bem, eu quero ter meu carro, eu quero ter meu apartamento. Naquela época eu não pensava nisso, eu pensava em viver legal, em ter meus amigos, em ter o dinheiro para pagar minhas contas, e às vezes estava sem dinheiro, mas era muito tudo incrível. Bem também. Eu me lembro que a minha casa, que eu aluguei uma casinha, né, uma casinha, parece aquelas casinhas de Búzios, era uma casinha muito charmosa, eu enfeitei ela toda, ficou super bonitinha. Aí começaram a me procurar. As pessoas mais conhecidas da cidade, as mulheres mais chiques, mais bonitas, queriam roupa minha, iam lá e me encomendavam. Agora, só você era engenheiro ainda? Estava estudando? Ainda estava lá estudando? Aí eu casei com a Inês. Aí quando eu casei com ela colocou ordem na história. Nós vamos contratar costureiras, vamos colocar a máquina, vamos fazer direitinho isso. Mulher boa, ela sempre faz isso, né? E eu fiz o vestido de noiva dela, da Inês, na casa do pai dela. Pode? Não pode? O noivo não pode ver o vestido de noiva. Nós somos separados de casamento, mas nós somos unidíssimos, nós somos sócios hoje em dia. Ela, por exemplo, para eu vir aqui, ela que resolve tudo, ela só me vai lá para dar uma entrevista, não sei nem de onde eu tô vindo. E não enche o saco, ela é muito bacana. E assim, e o pai dela, quando viu eu fazendo o vestido da filha, na casa dele, costurando. Aí a morte, né? O cara nem olhava pra mim, dizia assim, quem é esse jeito? Foi horrível. Aí fizemos casamento, foi ótimo. E daí começamos a fazer, as pessoas começaram a encomendar, e eu era desse que você chegava pra mim e dizia assim, eu vou querer. E chegou um cara com uma mulher, ela queria o vestido de noiva dela e o cara queria a roupa dele.
Pois claro, faço, não tinha nem minha estrutura não. Faço, daí para ele desenhava, eu desenho, ainda bem, né? Que era mais fácil, desenhava a roupa e tal, para fazer eu me virava depois. E fazer molde, como é que você fazia? Você saia correndo? Isso, eu comecei a criar uma técnica própria. Eu comecei, por exemplo, uma pessoa chegava para lá, uma mulher super exigente, eu quero uma calça de seda pura. Eu digo, como é que faz uma calça? Olhava a calça, recortava a calça, eu mesmo cortava, mandava. Tinha uma menina que costurava para mim, eu também ajudava, eu aprendi até a costurar em máquina, aprendia tudo. Quando a gente tem a necessidade, a gente se vira. Então eu resolvi, de repente, fazer fenite. Eu tive uma representante aqui em São Paulo e eu disse, eu quero fazer fenite, mas não quero ficar num lugar que não tenha a ver com o mercado que eu atinjo, com o mercado que eu quero atingir. Metido, né? Esperto. Eu ligo pro Caio de Alcântara Machado, que é o dono da feira, dele, né? E diga, eu tinha, claro, o marido da minha representante aqui em São Paulo. Ele trabalhava na Vogue na época e conhecia muito. Então teve, obviamente, uma ligação. Eu pedi assim, é o seguinte, eu quero participar da fenite, mas não tenho uma verba muito grande para fazer isso. Eu queria que você me arranjasse um espaço bem legal, pode ser, não precisa ser muito grande, mas que eu possa pagar. Claro. Conheci o trabalho, já vi alguma coisa e era assim, mas não sei qual. Eu tinha visto por causa do... E eu estava anunciando na Vogue. Eu comecei a anunciar em revistas nacionais, preparando para mostrar o trabalho. Isso estava há quanto tempo já como profissional? Não o cara que estava experimentando. 8 anos, mais ou menos. 8 anos. 10, e você era o rei de Fortaleza já? Eu nunca fui rei de nada. Não, eu trabalhava bacana. No sentido de, é o cara de Fortaleza, você já era o cara. Uma história, porque primeiro, meu trabalho era completamente autoral, numa época que ninguém fazia isso. O Brasil era... Hoje ainda tem uma bastante importação, vamos dizer assim. Copiar mesmo as coisas. Isso. Tem um deslumbramento com as coisas que fazem lá fora. E o meu trabalho era muito pessoal, como é até hoje. E isso despertou muita curiosidade. Por mais que você não gostasse do trabalho, você pensava assim, o que esse cara está fazendo? Corajoso de fazer. Aí as coisas foram muito legais, assim, para acontecer comigo. Eu fui para a Fenite. Montei um espaço que eu poderia fazer, contratei duas modelos, um rapaz e uma moça, e elas apresentavam a roupa e tal, e começaram a gostar, e fiquei num ponto onde todos estavam, porque na época a Fenite era o lugar. Era o lugar. Claro. Aí eu peguei e disse assim, penúltimo dia, assim, vou encerrar as vendas. Só um parênteses, Fenite é Feira Nacional da Indústria Têxtil. Isso. Só para as pessoas se localizarem. Aí coloquei na frente, assim, vendas esgotadas. Uma coisa assim, não me lembro o que foi que eu coloquei. Mentira, total. Não era mentira, eu estava com medo, porque não tinha uma estrutura muito grande para tantos pedidos. Mas para que eu fui colocar isso? Mas foi de propósito, não foi? Talvez. Claro que sim, vai. Vamos ser autênticos. Você fez assim. Eu não sei, não estou falando sério. Eu vou fingir que já vendi tudo, quem sabe. Não, mas é porque estava realmente assustado. Mas também é um truque. Você sabe, saiu a matéria na Veja sobre a Fenite e um box da matéria falando sobre o tumulto que aconteceu no espaço de um estilista que não pertencia ao eixo Rio-São Paulo. Fila na porta para fazer pedido. Eu estava apavorado, rapaz, não queria atender esses pedidos todos. Minha roupa não é fácil de fazer, mas atendi. Mas foi um sucesso, eu participei 6 anos da Fenite. Primavera, verão, outono e inverno. Primavera, outono e inverno. Quando eu comecei a notar, a Fenite começou a mudar o rumo da história, começou a se tornar, não atingia mais o mercado, eu comecei a fazer lançamento aqui em São Paulo em hotel. Pegava no hotel, fazia uma parceria com esse hotel, conseguia uma parceria, eu pegava o espaço. Você ganhava grana nessa época ou não? Era ainda... Porque esse negócio de confecção, tem gente que... Aqui no teu caso você tinha as duas coisas, né? A ponta, a criação e a confecção, né? Aí às vezes ganha dinheiro, depois perde, ganha dinheiro, perde. O Brasil é meio complicado nessa... Né? É assim mesmo, imagina. Isso olha, é uma questão de quando você trabalha numa coisa, no comércio e uma indústria pequena no Brasil, você é abnegado, né? Você gosta, é um sacerdócio praticamente.
Como é recebido o teu trabalho fora? Mas eu saí na primeira página do Jornal de Tóquio. As pessoas entendem o trabalho assim? Ou sei lá, não sei se a palavra é entender. College, que é um dos maiores colégios de estilo, de moda do mundo, eles pegaram peças minhas para ficar no acervo deles. O Museu de Amsterdã tem peças minhas para ficar no acervo deles. Por quê? Porque é a originalidade que é necessária no mundo, sempre foi necessária. Nós precisamos de originalidade, porque a partir dessa originalidade, a partir de um trabalho diferenciado, você inspira outras coisas, você incentiva outras pessoas, você incentiva pessoas que estão trabalhando ou com design, ou com alguma coisa, para a própria vida. Uma época na minha vida, foi uma experiência muito legal, eu fiz um projeto de workshop. Fiz o primeiro em Fortaleza para ver como seria, num evento grande de moda que tem lá, e fiz a parte, que daí eu pegava. Eu não fazia workshop para estudante de estilismo, porque fica a mesma coisa sempre, o pensamento e a interpretação vai ser a mesma. Para existir a troca entre eles, eu tinha que pegar o advogado, a dona de casa, o ator de teatro, para lá. Fortaleza foi mais difícil, foi mais ou menos. Aí eu peguei e vim fazer aqui em São Paulo. Fiz na Oswald de Andrade e eu peguei justamente isso. Era dona de casa, uma dançarina, uma professora de dança afro, uma artesã da Praça da República, um ator de teatro, um advogado criminalista, um fotógrafo. Botou todo mundo junto e se vira. É isso. Eu que selecionei, e foi muita inscrição. Porque as pessoas sempre tiveram curiosidade de saber como é que eu era, como é que eu fazia. O teu processo. O meu processo. Mas olha, tem isso? Tem um processo? Existe, claro, mas não é um processo tão justamente o que é o melhor desse processo é que ele é mutante, ele é diferenciado, e isso eu mostrava muito. A primeira ideia, você tem que fazer com que o seu olhar não só passe, não só olhe, você vai ver realmente como as coisas têm que ser. Quando você quer ter desenvolvimento criativo na sua cabeça, você tem que olhar esse tapete aqui e pensar, esse tapete está me mostrando uma imagem que não é só de um tapete, é de uma textura, é de uma coloração, é um sombreado que existe. Isso eu estou dizendo para tentar figurar para você. Mas isso já se torna automático quando você, quando criança, ficou sentadinho numa poltrona, olhando para a parede, imaginando uma vida que não era bem a sua. Eu tive essa preparação da vida para isso. A minha vida foi preparada para isso, eu acredito. Por quê? Meu nome não é Lino, meu nome é Antônio. O nome do meu avô. Em pequeno, aconteceu um filme chamado, quando era garoto, Marcelino Pão e Vinho. Acharam que eu era parecido com o menino. Eu comecei a ficar aquilo que eu achava que eu era. Eu fiquei apavorado de ver santo também. Eu digo, eu vou ver daqui a pouco. Vai me aparecer. Porque o menino descia e via o Cristo crucificado lá no porão da casa dele. Eu digo, meu Deus, vou ver isso. Eu ficava apavorado, nem dormia à noite. E começaram, Marcelino, uma vizinha me chamava assim. Aí virou Lino. Virou Lino. E eu fiquei Lino a vida inteira. Chamada de colégio, quando era presença no colégio, tudo era Lino. Quando eu fui morar em Fortaleza e meu pai foi embora, eu aluguei uma casa numa rua Alfredo Severo, que era próximo de uma vila chamada Vila Ventura. A referência que as pessoas tinham para ir, Lino, que é próximo da Vila Ventura. Onde é que ele fica? Ali bem próximo, que era uma ruazinha pequena também, onde eu morava, que era tipo uma vila, com casas parecidas, mas a Vila Ventura era outra. Um colunista social da cidade, quando viu o meu trabalho numa mulher muito chique, que é minha amiga até hoje, em Fortaleza, ele ficou alucinado pelo trabalho e quis, foto minha, colocou no jornal. E ele foi para o programa de televisão e me batizou. E eu fiquei uma fera, porque o cara mudou meu nome no programa de televisão. Eu digo, Lino Villaventura, agora você está batizado, Lino, eu estou colocando seu nome agora é Lino Villaventura. E eu assistindo, eu digo, esse cara você é louco. Você se ofendeu. Eu peguei e mandei uma carta pro cara, e dizendo que ele não tinha esse direito de trocar meu nome. E ele, sabe o que ele fez? Ele colocava diariamente. Lino Villaventura. E eu ficava uma fera, eu não dizia. Aí um amigo meu disse assim, olha, tu é muito burro, Lino. Por que fazer esse negócio que você está fazendo com o nome de Antônio?
Teu nome é Antônio Marques dos Santos Neto. Não então, tem Lino, charme. vai ter o Lino Marques. E eu disse, Lino Marques é ótimo. Não é ótimo coisa nenhuma. O cara já deu até a grafia, botou o Vila Aventura com 2 L's. Assim, não foi uma escolha minha. Não inventei um nome artístico para mim. E até hoje ele comenta. Outro dia eu fui dar uma entrevista, ele tem um programa de televisão no Ceará, ele fui dar uma entrevista para ele. A primeira pergunta dele, como é que foi que surgiu o teu nome? Pra eu digo, te obrigar a falar. Eu disse, mas é muito esperto. Eu tenho um assistente que o cara, ele praticamente quase que consegue fazer, ele consegue me provocar sempre, ele consegue me incentivar sempre, ele consegue fazer as coisas. E é um menino que foi fazer um estágio comigo, e é um menino que fazia faculdade de moda. O que você acha disso, hein? De faculdade de moda, faculdade de... Eu não conseguiria fazer. Eu acho que, na verdade, se você souber aproveitar ali para as coisas técnicas, para não ter todo um trabalho e nem todo mundo tem a segurança modelagem, de inventar esse uma tipo modelagem de coisa própria, assim. como eu sou, sei lá, é prepotência? Pode ser. Maluquice também pode ser. Maluquice de eu inventar, eu dizer assim, pô, vou fazer desse jeito. Eu mal sei fazer isso, eu me acho o máximo, eu vou lá e corto a gola que eu acho que tem que ser. Mas tem coisas que você tem que saber, você tem que aprender, e é que é bacana, porque eu sou muito intuitivo também. Eu tenho uma intuição muito boa para as coisas. Eu não tenho, nada meu é muito, assim, quando eu vou por exemplo, se eu bato o olho, eu risco uma cava com a minha mão livre, ela sai direita. Mas nem todo mundo pode ser assim. Então eu acho que é bacana, por exemplo, numa escola de estilismo, quando é uma boa escola, quando é um bom curso, você aprende história da arte, você aprende a fazer modelagem, você entende de modelagem, você passa a entender para poder lidar com as pessoas. Eu aprendi da minha maneira, mas se você me colocar para eu riscar uma modelagem, eu consigo fazer. Porque eu não sei como... Chegou lá também? Eu sei lá como é que eu aprendi isso, né? Foi indo também. É velho de guerra também, já faz tempo, uma hora aprende, né? Não, mas eu aprendi desde o início, eu sabia fazer isso. Quando eu comecei Porque assim, se eu não soubesse, a pessoa chega pra mim que meu funcionário diz assim, não é assim não, eu vou ficar calado, eu tenho que dizer, é assim, vou provar pra você. Aí eu tinha pedi a Deus que me ajudasse pra provar pra ele que eu tava certo, né? Mas, assim, hoje em dia, o menino, primeiros dias que ele estava trabalhando comigo, mal estava lá e disse assim, posso dar uma opinião? Aí o cara já sente assim, o que é que esse menino vem me dar uma opinião? Que petulância é essa? Disse assim, você devia usar sua assinatura como a marca, em vez de usar o logomarca que você usa agora. A sua assinatura é muito mais bonita que essa marca. Eu disse, mas é muita... Quem é você? Eu achei o máximo. Aí eu fiquei pensando, mas eu também não sou bobo, não. Eu disse, não é que esse cara tem razão? Aí eu mudei. Eu tenho isso também. Não, mas tá certo. Eu não sou besta. O cara me dá uma ideia, me chama atenção para uma coisa que está ali. E ele teve a coragem de me falar, porque... Aí nisso ele foi mostrando. Hoje em dia eu e a Inês temos ele como nosso braço direito dos dois, né? Quer dizer, ele também se dedicou à vida de corpo e alma nesse trabalho. Então, o meu trabalho tem isso, que eu acho que eu sou muito agradecido, que pessoas que gostam e que se identificam estão sempre muito presentes comigo e as coisas vêm muito a mim. Eu não sou muito de ir atrás das coisas. Nunca fui. É sortudo, é isso? Eu não acho legal isso que eu seja assim, não acho que bacana. Mas eu sempre fui muito acomodado com as coisas. As pessoas têm muito que vir. O pior que às vezes vem sim, sabe? As coisas vêm a mim. Assim, essa história de ir para um lugar, fazer desfile não sei aonde, fazer show não sei o quê. Eu não vou atrás. Você não busca? Não busco. As pessoas me convidam e eu ainda ponho... Cria dificuldades. Não sei se vai ser bom, será? Eu, assim, só se der resultado eu continuo. Daí vou dar um resultado eu continuo. Até quando eu começo a ver que o negócio não dá, eu deixo também, que eu não vou. E assim, é mais ou menos isso. Quem você acha que nós, humanos, somos? Na verdade, é tudo tão relativo. Por quê? Porque eu sempre tive isso na minha cabeça, até tive um problema assim, quando acho que nessa fase de, eu acho que meio mudança, que eu comecei a perceber que eu era um indivíduo. Porque tem momentos na vida que você não sabe bem o que você é.
Quase que você todos. faz parte de um todo, né? Porque as pessoas são todas muito bombardeadas de todas as informações possíveis e todos os meios dessas informações são muito fáceis. Mas tinha uma época assim que eu chegava e pensava assim, nossa, eu sou uma pessoa, eu sou um indivíduo. Por quê? Que na verdade eu acho que o mais complexo de tudo é que as pessoas são todas muito parecidas, com todas as diferenças possíveis, mas cada uma é um universo muito particular. Como é que eu vou saber se você vê as coisas como eu vejo? Como é que eu vou saber se o amarelo da parede ali é o amarelo que eu estou vendo, né? A gente não tem certeza de nada. A gente tem certeza do que nós pensamos, mesmo assim, com uma certa dificuldade. Mas é muito complexo isso. O ser humano é uma coisa que não se consegue estudar, né? Se você... Imagina o que é uma profissão de um terapeuta, de um psiquiatra. Eu não sei como consegue. Claro, tem os mecanismos que ele consegue desvendar mas solucionar, ele nunca vai conseguir. Eu olhando um pouco, você contando a tua história, me parece assim que você é um cara que busca a tua individualidade, vou usar essa palavra. Talvez quando você agora tentou falar sobre quem somos nós, você ao mesmo tempo quis dizer, é uma massa disforme feita de muitas individualidade. Agora, essa coisa da busca, eu não sei te dizer se eu sou assim, de ficar na busca. Eu não tenho muito essa história de buscar definições para mim ou conclusões na minha vida. Eu tento falar isso para você. É a mesma coisa que quando eu faço uma coleção, que eu faço eu faço um trabalho, coleção, qualquer outro trabalho de cenografia que eu já fiz, alguma coisa assim, que eu faço de uma maneira muito intensa e ao mesmo tempo é muito intuitiva e que na verdade no fim, obviamente, eu dou um ajuste nessa coisa, mas quando eu vou passar um release para a imprensa num desfile, eu tento, de qualquer maneira, explicar alguma coisa que para mim é muito inexplicável. Aí o que é que eu faço? Eu brinco com as palavras, eu tento brincar, eu tento dar um sentido qualquer naquilo que eu estou fazendo, mas ao mesmo tempo eu não tento... Mas o fato de você não ter claramente a consciência de porquê não quer dizer que não tenha um porquê, né? Ah, sim. São dois assuntos diferentes, né? Então, o fato de você não buscar conscientemente uma identidade, uma diferenciação, não quer dizer que você não tenha feito isso a vida inteira. Justamente. Que é o que me pareceu. Eu acho que eu deixei sempre, eu acho que foi uma saída para mim, na verdade, para tentar fazer aquilo que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Eu nunca tive noção, na minha infância, na minha adolescência, que eu seria uma pessoa criativa. Eu não tinha isso. Mas hoje em dia, eu vendo pequenos sinais que eu tinha na infância, e isso, eu não sei como, eu desenvolvi. Porque eu poderia, talvez se meu pai não tivesse saído de Belém, se não tivesse ido embora, eu ficado, nada disso tinha acontecido. Se ele não tivesse perdido o dinheiro seria outra dele, coisa. Se ele tivesse me deixado uma herança absurda, se eu tivesse cheio da grana, você não ia fazer colete eu não nenhum, ia fazer nada. Eu ia comprar uma joia para ela. Justamente uma joia linda. Eu não iria fazer nada disso. A facilidade da vida dificulta tudo isso também, né? Então o ser humano está sempre surpreendendo a gente, isso faz parte da vida, isso faz parte de toda a história que nós temos ainda aí que trilhar e as pessoas que vão ficar aí por muito tempo ainda para saber. Obrigado, Lino, de verdade. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.